para mim, sucesso profissional é meu aluno aprender. Se meu Exatamente. aluno seguiu aquilo, eu estou no sucesso. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BAL Talks, uma iniciativa do Colégio BAL. Eu sou Andréia Prates, diretora administrativa do colégio, e hoje estamos aqui com a Roberta, nossa coordenadora de projetos, e a professora Cristiane, nossa professora hoje do 5º ano do ensino fundamental, e ela tem bastante novidade, bastante coisa para nos contar hoje sobre educação. Cris, fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na área de educação e o que você percebeu que foi necessário mudar para conseguir atender as crianças de hoje em dia, né? Atingir essas crianças, que é um público que vem vindo assim com muitas mudanças rápidas. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Eu comecei na educação em 2010, 2011. Eu comecei na educação com a educação infantil, depois eu passei para o fundamental e trabalhei numa escola onde eu era obrigada a ser muito tradicional por questão de valorização, né? Foi me passada uma ideia de que um professor valorizado era um professor sério e era eu era essa professora, até a pandemia chegar. Quando a pandemia chegou, eu virei uma chavinha, junto com acho que o mundo todo, eu virei uma chavinha. E aí eu senti a necessidade de alunos que precisam estar mais desperto, porque a pandemia tinha dessas. E meu aluno deitava na mesa, não prestava atenção, e os pais preocupados, e me perguntando, ele não consegue, ele não quer acordar. E aí eu, para acalmar, eu virei uma chavinha, assim, no sentido, como você quer ser lembrada? Como eu vou atingir essa criança que está do outro lado de uma tela? Porque eu brinquei, eu falei, a pandemia ela vai acabar, né? E aí? E aí eu sentei, eu falei, eu quero ser lembrada como uma pro legal, como uma pro... Eu tinha uma pro que se vestia de sol para falar sobre o sistema solar. Eu literalmente acordei, me maquiei em tela de amarelo. A hora que eles abriram o computador, tinha a criança assim, ó, eita, pro, o que aconteceu? Então eu chamei a atenção daquela criança e eu comecei a perceber que eu precisava mudar a minha didática dentro de sala de aula para despertar o interesse das crianças. Entendi. E aí você conseguiu identificar que, de repente, com essas estratégias mais lúdicas, trazendo a criança para viver a aprendizagem, não só ler, estudar, escrever, mas vivenciar aquilo, você conseguia, então, que ela aprendesse e de uma forma divertida, que tivesse, de fato, presa, né? Naquele conteúdo. No conteúdo que você precisava passar. Foi Bacana. exatamente assim. Eu acreditei que... Eu percebi, eu já tinha filho, então eu percebi que a criança gosta de brincar. Então, por que eu não posso brincar com o conteúdo? Então, se eu tenho um conteúdo de classes gramaticais, eu posso, não só a escrita, eu posso fazer um jogo sobre classes gramaticais, que será muito significativo para o meu aluno. Então, eu comecei a buscar essa significância para a educação. Entendi. E aí eu percebo, assim, pelo que você está trazendo para a gente, que, na verdade, o fato de eu ter uma formação, né, sou pedagoga, tenho magistério e tudo mais, não dá mais para eu ficar nessa minha zona de conforto nos dias de hoje, né? Eu preciso me reinventar, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás de informação, eu preciso me aperfeiçoar na forma de repente, passar essa informação para atingir a minha criança. Mas eu quero entender, assim, dentro de uma escola conteudista, né? Porque hoje não dá para a gente só ter o lúdico, né? O lúdico, ele existe, mas eu tenho um conteúdo para ser passado. Quando a gente pega uma estrutura muito conteudista, dá para fazer? Dá para fazer. Aqui estou eu fazendo a cada dia. E eu percebo que as crianças têm ficado cada vez mais... Elas sentem prazer de vir para a escola. No início, os pais ficam assim, tipo, eu fiz uma atividade de prova, uma avaliação em que foi bexiga estourada de água. Então, os pais ficavam, como? Então, eu mostrei para os pais que existiu uma tabela de avaliação, que não foi só um brincar, teve toda uma avaliação em cima daquele brincar. Como é que a gente avaliou essa criança? Eu avaliei se ela entendia o conteúdo, eu avaliei se ela estava no meio, se ela estava participando. Então, não é só brincar por brincar. Normalmente, eu falo muito, né? Os pais pagam uma mensalidade e eles querem um conteúdo. Eles querem que a criança aprenda. Sim. Ele pagou um livro, ele quer que esse livro seja preenchido. Sim. Né? Então, a gente tem que dosar um pouquinho isso. Então, como a gente faz? Eu trabalho a ludicidade.
E aí, depois da ludicidade, a gente parte para o registro, sabendo que a escrita ela também é importante. A gente não pode esquecer, eu vou só brincar? Não. A gente vai registrar isso também. Então, a gente consegue equilibrar. Precisa ter esse equilíbrio, né? Não dá para a gente só brincar, mas também não dá para a gente deixar de brincar. Entendi. Mesmo porque na geração de hoje, eles estão escrevendo tão pouco, né? Sim. Usando tão pouco a escrita, porque tudo eu digito no meu celular, eu uso siglas para falar o que eu quero, não uso mais a palavra por inteiro, a palavra completa. E quando chegam no vestibular e tem que fazer uma redação... Não compreende. Exatamente. Então, assim, a gente ele também... usa o VC e ele acha que está correto, até ele perceber que está incorreto. Eu acho muito bacana essa questão, até das metodologias ativas, a gente compreender que a ideia mesmo, eu brinco que metodologia ativa sempre teve, mas parece que mudou o nome, né? Então, foram coisas que foram incluídas. A gente trazer o significado para aquela criança, dela entender. Por exemplo, você vai trabalhar o sistema monetário. É um conteúdo que você precisa dar. Uhum. Por que eu não saio da sala de aula com o meu aluno e vou no mercadinho da esquina fazer uma compra com um dinheiro? Para eles entenderem. Dentro disso, eu consigo entender o valor de troca, eu consigo entender o valor da compra, eu consigo entender a taxação de imposto, porque vem dentro, então eu consigo trabalhar a história também. Eu consigo trabalhar subtração e adição em uma saída de escola para comprar o lanche no mercadinho da esquina. Então, é muito mais significativo. Por que eu preciso aprender? Porque você precisa saber. Já aconteceu, eu fui uma vez numa feira, e a criança tinha que fazer a conta no meio da feira. A criança tinha que sentar e fazer a conta do que ela comprou e quanto que ela ia ter de troco. E o feirante deu troco errado. E ela se ligou. E ela fez, ele me deu o troco errado. E eu falei, então, vamos contar. Ele, desculpa. Eu falei, viu porque você tem que saber? Então, é importante você saber. É trazer isso para a realidade. Você vai utilizar isso na realidade. Você vai utilizar isso no mundo. Então, isso é bacana também, né? E já gera autonomia, né? Desde cedo neles, sim. né? E não só o que prepara eles para o futuro, né? Eu digo até as coisas históricas, né? Porque quando a gente tem que trabalhar o conteúdo sobre a nossa história, sobre a nossa origem, tem coisas que elas são muito maçantes, né? Então, dependendo de como você aborda isso numa sala de aula, você não consegue prender o seu aluno, você não consegue ter. E aí, se eu não me engano, tem até um estudo, né, Cris, que foi feito sobre o tempo de concentração das crianças, não é isso? Tinha um antigo estudo que falava que as aulas, já muito antigo, da minha época que eu estudava, as aulas tinham um tempo de 40 a 50 minutos, porque foi feita uma pesquisa que a criança se concentra durante 40 a 50 minutos. Foi feito recentemente o mesmo estudo e o tempo de concentração de criança hoje é de 8 a 10 minutos. Tempo este, por exemplo, que é um vídeo de YouTube, que é o tempo a criança se concentra. Quer dizer, então, dentro de uma aula de 40 minutos... Eu preciso ter diversas aulas. Eu preciso ter uma estratégia, pensar que eu preciso ter uma estratégia de segurar aquela criança numa explicação durante esses 8, 10 minutos e depois eu posso partir para o lúdico. Porque ele vai brincar e aí, com ele brincar, ele vai fixar aquele conteúdo. Isso. Mas ele não precisa necessariamente ficar 50 minutos falando, porque não vai rolar. É como fazer um bolo, né? A gente pega uma receita de um bolo e lê uma receita de um bolo. Mas enquanto você não vai lá e monta e faz o bolo, vê as medidas, coloca os ingredientes, prepara esse bolo, você não está vendo acontecer, né? Você só está lendo. Então, quando a gente traz para a sala de aula, e eu concordo com você teve uma explicação de, por exemplo, 10 minutos em cima do assunto e você trouxe a criança para viver essa explicação. Isso. Depois, se você tem que fazer uma atividade, um exercício para conseguir avaliar o quanto ele absorveu daquilo, ele vai ter a sua explicação, vai ter a vivência dele e aquilo vai ficar registrado de uma forma que ele não vai esquecer mais. Sabe uma atividade que eu gosto muito, Rô, que tem muito pai que fala, que bate muito na questão da tabuada, que ela é importante e que ela é memorização. Sim. E aí eu falei pro pai, eu entendo que você, na sua época, você fazia tabuada todo dia, porque era assim que você aprendia que tinha que memorizar. Hoje eu entendo que a criança ela é diferente. Ela não é a sua criança que você tem, não é o que você foi quando você era criança. Então, por exemplo, as crianças gostam de desafio. Teve uma atividade que eu presenciei aqui, de uma outra professora, que ela falou para as crianças, estudem a tabuada, e aí eu vou tirar a tabuada e só vai entrar na sala quem souber a tabuada. Então, um dia era do 2, outro dia era do 3... Olha que bacana. Então, a criança não precisou ficar fazendo. Ela encontrou a estratégia que ela quer para ela entrar na sala. E a criança não sabia qual seria do dia dela. Não sabia. Ou seja, ela tinha que saber toda a tabuada. Eu fiz uma vez uma brincadeira que chama tabuada pintada. Essa é o auge também.
Então eu coloco um monte de tinta na minha mesa e falo para as crianças assim: estudem a tabuada, porque eu vou tirar a tabuada de vocês. Se você acertar, você pinta a pro. Mas se você errar, a pro te pinta. Que aluno que não quer pintar a pro? Eu vou estudar a tabuada. Vou saber de trás pra frente. Preciso que eu vou pintar, eu vou fazer bigode, eu vou... E assim, eu saio pintada, com o rosto todo colorido e mega feliz. Coração quentinho, porque eles aprenderam. Né? Até como mãe, meu filho fez, eu não gosto de fazer tabuada. Eu falei, não escuta a tabuada. Meu filho gosta de umas músicas que eu não curto muito, mas ele curte tipo um estilo de funk. Então eu escuto o funk da tabuada. Tem o funk da tabuada. Que não tem um palavrão, não tem nada, é um ritmo cantado de mais uma batida e que canta a tabuada. Pronto, vai aprender a tabuada. Você entende que você não precisa ficar lá 2 vezes 2, porque não funciona dessa forma. As crianças hoje elas estão diferentes, a gente precisa buscar estratégia para trazer eles para perto. Eu acho que o mais importante é não só dentro da escola, né, dentro de casa, as famílias, todo mundo entender isso. Que a criança de hoje em dia não é a criança de poucos anos atrás. O mundo está andando muito rápido, a tecnologia está aí, as informações estão na mão deles, eles estão muito rápidos nas informações. E a gente precisa acompanhar isso, né? Se a gente não andar junto ou não for atrás da informação, não consegue passar o que precisa, né? Eu acho que não consegue atingir o objetivo de trazer essa criança para dentro da escola, para dentro da sala de aula, como um lugar prazeroso, como um lugar de interesse. É porque não é só estar na escola. Exatamente. Tem criança que estar na escola, mas está em outro lugar, né? O corpo dela está. Então, eu preciso trazer ela pro real. A sala de aula invertida é muito bacana a gente fazer com as crianças também. Sim. Outra coisa que eu fiz aqui no colégio foi uma prova de história onde eles tinham que estudar... Aqui é um colégio conteudista, tem muito conteúdo. Então, eles tinham que estudar 6 conflitos históricos em um capítulo. Ainda brinquei, eu falei, gente, não é em um bimestre, é em um capítulo. Então, como a gente vai fazer isso? Então, eu enviei para casa, onde as crianças tinham que ler os conflitos, escolher um e transformar em história em quadrinho. E depois, as histórias em quadrinhos foram passadas um por um, muito mais fácil para ver, para eles compreenderem. E a prova eles tiveram que encenar. Então, eles tiveram uns 20 minutinhos para estudar sobre aquele conflito e depois encenar. E foi muito legal. A gente viu o aluno, é prazeroso, tipo, nossa, né? e as risadas. Tipo, você está demitido, esse ouro é meu. Não, eu sou os emboabas, esse ouro é meu, eu sou os paulistas. E aí caiu na risada, mas eles entenderam toda a briga por conta de ouro entre os paulistas. Então, assim, foi uma coisa muito bacana. Leve. Leve. Não ficou... Não perguntas e respostas. Não perguntas e respostas. Além de você estar criando memórias, né? Que agora tem essa trend do criando memórias. Não é só de lazer, tempo com a família. É sobre isso, né? A gente lembra dos nossos mestres do passado. Sim. Por algum motivo. Eles foram ícones na nossa vida por algum motivo. Sim. E esse tipo de atitude, né? Leva a isso também. Puxa, eu vivi uma aula de história lá no 5º ano, há 10 anos atrás, que ficou na minha cabeça até hoje. E trazer para o mundo deles também, né? A gente tem que ver, né? Nós estávamos estudando sobre o Dom João e aí, em um certo momento, eu falei que Dom João fugiu de Portugal e veio para o Brasil, e aí deixou a população lá, e aí mas nem ligou para a população. Eu falei, não, ele só precisava saber, né, do reinado dele, da coroa portuguesa. E eles, nossa, que mancada. Eu fiz, faz o J. Aí eles, ai, pro. Eu falei, e assim, foi fluindo. Na prova, teve criança que fez, pro, faz o J, porque ele tinha que lembrar o nome, e o faz o J lembrou do... Associou. Então, a gente tem que jogar coisas para ele. O Flork, que eles amam o Flork. Por que a gente não trazer o Flork para dentro da sala de aula? Não fazer gibi disso? O Flork disse o quê sobre geografia? Vamos falar de cidade? Então, assim, jogar o que a criança está vivendo naquele momento dentro da sala de aula. E passar o seu conteúdo. E passar o conteúdo. E isso tudo a gente está dando como... falando e trocando aqui como uma sugestão com coisas que a gente precisa fazer diferente, que é óbvio, a gente não está dizendo para acabar com a prova escrita, não é isso, a prova dissertativa, ela é necessária porque a criança vive vestibular, ela tem entrevistas quando for adulto, ela tem uma questão lá na frente. Mas a ideia é a gente justamente falar sobre o que dá para ser feito diferente hoje, para que a gente tenha crianças realmente interessadas em estarem no ambiente escolar. Não só por uma obrigação. Isso. Estarem aqui
por um aprendizado, estarem aqui para memorizar e para entender algo que vão escola, levar para a vida. Se a escola pode ser leve, por que não? Exatamente. Né? Assim, eu acho que o mundo já vai cobrar muito eles. Eu brinco muito. Eu hoje estou no 5º ano e é o último ano do fundamental. Então, o que eu escuto muito... Ah, mas eles já são grandes. Gente, eles ainda são crianças. São crianças. A gente fala tanto, mas a fulana já tá dançando, a fulana já tá... Mas a gente tá tirando a infância deles. Eles não podem mais brincar. Então, eles ainda são criança. Então, eu vou brincar o quanto for necessário dentro de uma proposta pedagógica que eu tenho que seguir, né? Que a gente precisa. E deixar mais leve quando puder. Mas é porque as pessoas estão querendo amadurecer essas crianças muito rápido. Sim. E nem a percebe. própria rede social, a própria... o acesso que eles têm hoje em dia tenta amadurecer essas crianças muito rápido. Eu digo até, por exemplo, em relação às maquiagens, em relação aos comportamentos, em relação às roupas, em relação às tratativas. E criança é criança, tudo tem a sua fase, tudo tem a sua hora, né? E tem a questão também, nessa questão de os pais talvez não entenderem que, por exemplo, uma birra é coisa de criança, um errar é coisa de criança Faz também. parte da aprendizagem. Então, às vezes, eles acabam querendo que os filhos sejam mais do que eles podem ser. Sim. Eu falo muito para pai. Tem criança que tira o 6 tão esforçado que aquele 6 ele vale um 10. Então, eu conheço meu aluno, você também conhece seu filho. E aí tem a questão até da competitividade, né? Mas fulano alfabetizou com 4 anos. Pra quê? Né? A gente brinca e fala, cada um por tem quê? seu tempo. Não precisa disso. Ele vai ler a Bíblia nesse momento? Não, então deixa ele seguindo no caminho dele e não cobre tanto ele. O que a gente tem percebido também é muitas crianças ansiosas. Sim. Estão chegando muito ansiosas e aí a mãe jura que não foi ela. Tipo, não, eu não cobro. Aí você vai conversar com a criança, você vê que, lógico, né, que é muito sem querer. E eu sempre brinco, nenhuma mãe do planeta erra querendo errar. Ela vai buscar, faz o melhor que ela pode fazer. né? Ela vai buscar acertar. Mas sem perceber, ela está cobrando de uma forma... Então, muito e aí puxada. a gente está trazendo, olha, você trouxe uma outra temática, né? Querendo, no meio da nossa conversa, que é a criança hoje em dia, que muitos casos que são de ansiedade. E aí a gente volta para a parte da pedagogia, né? Como, então, manter esta criança que já está ansiosa, que tem N questões, né? Ou coisas muito fáceis na mão, ou cobranças, ou uma fase que eu tô querendo pular da minha infância e já me tornar um mini adulto, vamos chamar assim. Uma vida sem rotina também. E eu né, quero também. prender ele dentro de um conteúdo de 40 minutos de uma aula onde eu leio um texto e ele escreve um exercício. Você Isso não não vai vai funcionar, você não vai conseguir... Nos primeiros 5 minutos você vai ter a criança com você, depois você não vai ter mais. E eu acho que o profissional que entende isso, a chance dele ter um sucesso profissional é muito longo. E eu não estou dizendo o sucesso de profissional de trabalhar em grandes escolas. Eu estou dizendo... Porque, para mim, sucesso profissional é meu aluno aprender. Se meu aluno seguiu aquilo, eu estou no sucesso. Não interessa quanto que eu ganho, onde eu estou, qual país eu estou. Não, meu aluno aprendeu... Eu acho que esse é o sentido sucesso. de a gente ser professor, né? Educador, senão não faz Exato. sentido. O resultado é o aluno. Então, eu acho assim, se o professor entendeu essa questão que você precisa evoluir, porque o mundo evoluiu, as crianças evoluíram, consequentemente a educação ela precisa evoluir, ela precisa mudar também. Então, o professor que entender isso é a chave do sucesso, né? É isso aí. Acho que não tem muito segredo. É levar o lúdico para dentro de sala de aula, é respeitar o seu aluno enquanto um aluno, abaixar para falar com ele, é olhar, é não ter um tom de autoridade. Eu trabalhei numa escola que o professor tinha palquinho. Lembra quando os professores tinham palquinho? Sim. E aí eu me sentia assim, eu falava, pra que esse palco? Não, porque o professor tem que ficar em cima. Eu falei, mas eu posso ficar embaixo? Eu posso dar aula lá? Então, assim, não pode, mas aqui o professor tem que ter autoridade. Sim, a gente pode ter autoridade. A criança tem que respeitar você, mas o respeito ele é mútuo. Então, abaixa, fala com criança. Eu já escutei, tipo, a pro tá escrevendo e o aluno fala, posso ir ao banheiro? Pode. Ela não olha para falar com a criança. Poxa, afetividade e acolhimento é tudo. Se você for um médico, tirar sangue e uma enfermeira não tiver afeto, você vai sair de lá e falar, nossa, que grossa. Às vezes ela nem... Mas agora, se ela conversar com você, puxar um assunto, falar... For gentil, né? Te tratar com respeito. Eu acho que isso... E por que com a criança não é assim? Acho que a criança também tem que ser dessa forma. Sim. E acho que flui muito mais. Então, acho que a nova geração que está chegando está mostrando isso. E as professoras que são mais velhas, elas têm que virar essa chavinha.
Tipo, você respeitar o seu aluno não significa que você está perdendo o poder dentro de sala de aula. Não, muito né? pelo Eu acho que muito pelo contrário. Então, é virar essa chavinha. É como aí. a educação, a própria educação de pai e mãe, o que antigamente o educar significava o castigo, ou um tapa, ou uma bronca. Hoje em dia não funciona mais nesse modelo, né? Você revolta mais ainda, né? Exatamente. Reforça aquele comportamento. Exatamente. E aí você não está nem ensinando, nem explicando, nem exemplificando. Você sabe que meu filho, ele tinha 2 aninhos na época e ele sempre foi muito esperto, e aí a escola pediu pra gente encaminhar ele para fazer uma avaliação, e eu, poxa, mas ele tem 2 anos, vai avaliar o quê, né? Mas ok, vamos levar. E daí a psicóloga falou assim pra mim, como é que eu falei pra ela? Eu falei assim, de vez em quando, 2 anos, eu morro de vergonha disso, mas a gente vive de... É que nem bicicleta, né? A gente cai, se machuca, aprende e depois levanta. E aí eu falei pra ela assim, quando ele apronta, eu dou uns tapas nas mãos dele. Aí ela fez, eu não sou contra, mas adianta? Não. Simples assim. Não. Então por que a gente não pode mudar de estratégia? Mas por que eu fiz isso? Foi o que eu estava comentando com você. Porque eu aprendi dessa forma. Sim. Eu aprendi com um tapa na bunda. Então, na minha maternidade, primeiro, eu imaginei, é assim que funciona. É o único então, exemplo que você teve. É o único exemplo que eu tive. Então, só que ela foi muito assertiva. Não sou contra. Tudo bem. Mas está tendo um resultado? Não. Então, vamos mudar a estratégia? Mas é a mesma coisa do professor que está dentro de uma sala há 40 anos, há 30 anos, ensinando da mesma forma. A forma como ele ensinava há 30 anos atrás, ou alfabetizava há 30 anos atrás, não é a mesma, né? Se eu quero só trabalhar o meu livro, o meu caderno, leio, escreve, faço uma prova escrita e ponto, eu não vou conseguir atingir nunca. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Assim como mãe e pai, a gente precisou se reinventar e precisou observar o que está acontecendo ao nosso redor para fazer diferente. Enquanto educador, dentro de uma sala de aula, a gente precisa fazer a mesma coisa. O professor também precisa. Não dá para ser mais do mesmo jeito. E os resultados, eu brinco muito, né? Uma vez eu fiz até um Reels brincando, falando... eu falei sobre o poder da ludicidade. Falei, eu provando que a ludicidade funciona. Então, eu entrei no colégio, a primeira avaliação tiveram notas medianas, né? 6, 8. E depois... 9, 10. Isso que eu ia te perguntar se você conseguiu medir esse. E aí eu consegui, depois, né? aí eu peguei e falei, viu como deu certo? Viu como funcionou? Então a ludicidade, ela funciona. Né? Você trabalhar uma sala de aula invertida, você trabalhar uma gamificação, você trabalhar uma rotação por estação, isso funciona, mas dá trabalho. Sim. Né? Eu não vou falar que não, principalmente em escola conteudista. Sim. Porque, por exemplo, já aconteceu de as pessoas falarem assim, mas como é que você consegue, de repente, numa escola tradicional, numa escola conteudista, fazer? Eu falei, eu preciso fazer as duas coisas. Eu preciso dar conta desse livro, deste tamanho, dessa quantidade de prova, de trabalho, mas eu quero também fazer a brincadeira. E aí as crianças, elas querem a brincadeira também. Então acaba ficando até como uma troca e funciona. Quando você mostra resultado para uma coordenação, para uma mãe, porque a mãe a princípio fica assustada. Eu vou pagar a escola para ele brincar? Tô comprando o livro e não tô vendo resultado? Parece até que ele nem leu. Né, a mãe precisa... Mostra esse resultado pro pai, né? Sim. Mostra... Faz o que eu fiz. Eu chamei o pai na reunião e mostrei. Eu fiz uma tabela. Falei, essa aqui é a tabela da nossa avaliação de história, que vocês não viram porque não tem nada escrito. Mas olha o que eu avaliei. O conceito histórico, a data, a interação. Então, cada item foi avaliado para chegar numa somatória de ponto. Eu não olhei para as crianças e falei, você merece 10 e pronto. Não. Teve todo um processo avaliativo. Eu mostrei isso para os pais. O que eu ganhei? Segurança. Sim. Nossa, é isso. Sim. O que eu escuto que me acalma muito é tipo, ele está adorando você. E eu acho que é isso, né? Eu acho que vai beirando a admiração, né? Eu acho que o aluno, ele admira muito. Ele já vê ali, ele é um fã do professor, né? Começa por aí. E quando ele se identifica que está facilitando para ele o processo, né? Porque ele fica se sentindo inferiorizado quando ele não consegue, né? O ser humano é assim. Sim. Né? E aí é alguém que está facilitando com que eu aprenda. Poxa, isso é admirável. Né? E a admiração, acho que ela é um sentimento maior que o amor ainda. Né? Né? E ele vai criando gostoso, essa conexão, né? E ela prepara, querendo, as pessoas podem achar que isso não prepara em nada, mas se a gente analisar o futuro, né? Quando essa criança for um jovem adulto, quando essa criança entrar no mercado de trabalho,
quando ela for para dentro de uma empresa, que ela tem que ter agilidade, que ela tem que ter aquele jogo de cintura, que ela tem que saber encantar o outro com o que ela está fazendo. Skills, né? Querendo ou não, esses pequenos detalhes que estão vindo desde a sua educação, lá na educação fundamental, ela vem vindo e vai preparando esta pessoa, essa criança, para não ser só o tradicional. Para ela também saber sair da zona de conforto dela, para ela também saber como ter essa habilidade, né? Porque hoje em dia a gente fala tanto de avaliar as habilidades, o conhecimento, avaliar as atitudes. Mas como que você avalia uma atitude, por exemplo? Você não tem, é imensurável, você não consegue dar uma nota 10 de atitude, entende? Não tem uma prova para você avaliar, porque também vai muito do ponto de vista da pessoa que está avaliando, né? Da nossa ligação, do que a gente entende que está certo ou errado. Sim. Mas, querendo ou não, diante de uma situação desafiadora, esse preparo que vem vindo, esses exemplos que estão sendo dados, essa forma de aprender, ela vai trazendo para essa criança outras formas de enxergar, outras formas de entender ao redor dela. Até me enrolei. Mas é isso. Porque, querendo ou não, lá na frente, é isso que ele vai precisar fazer. Minimamente vai estimular a criatividade, Exato. Se de repente ele não tem um processo criativo muito forte dentro dele, ele vai aprender que é possível. Olha, né? De repente todo mundo consegue. E um ajuda o outro. Gente, acho que não existe ser que é mais cheio de luz que uma criança. Maravilhoso. Né? E essa questão de se poder, quando eles querem se ajudar um ou outro, de trazer, de elogiar. Então, não tem aquela maldade. Não tem. Eu falo, essa admiração que você fala é uma admiração que a gente sabe que é uma admiração sincera. Sim. Então, um ajuda o outro. Você pega uma sala de aula, por exemplo, uma aula de sala de aula invertida, onde um tem que dar uma aula, o outro, ele respeita. Você está colocando o aluno como professor. O protagonista da situação. Ele está sentindo. E aí, quando os outros começam a falar, ele sentiu como é. Ele falou, nossa, não é fácil, né? Estar aqui, pedir silêncio e não sei o que. Ele percebe. Então, essa vivência também é muito importante. Esse vivenciar também é muito importante. Nossa. E aí, é que eu brinco. As pessoas têm que parar um pouquinho de se preocupar somente com matemática e língua portuguesa. Ele vai escrever rápido, né? As mães que estão aí nessa fase de pré-alfabetização, que nossa, eu preciso que aprenda. Ele precisa dar uma formatura lendo. Não precisa. Ele precisa desenvolver N habilidades para depois estar pronto para ler, né? Tem uma postagem muito antiga que eu vi que eu falo, antes de escrever, essa mãozinha precisa, né? Tem um desenvolvimento psicomotor atrás disso. Então, e chega no fundamental, ele precisa dominar matemática, porque não é só isso. Né? Tem uma outra figurinha que fala, ele tirou 6 em matemática e 9 em música. O que a gente faz? Dá um violão para ele. Ensina matemática com você, entendeu? Isso, é buscar a habilidade da criança. Eu não estou dizendo que às vezes as pessoas confundem, né? Tipo, então esquece a matemática. Não, de forma alguma. A questão não é essa, mas é buscar através da habilidade da criança uma estratégia para pegar esse desafio dele, para sanar essa dificuldade que ele tem. Porque dificuldade todo mundo tem. Né? Mas como é que eu preciso sanar essa dificuldade? Eu preciso de uma estratégia para isso. E a gente tem 20 alunos em sala de aula, são 20 habilidades diferentes, são 20 estratégias diferentes. Mas isso não é possível. Isso é possível. A ludicidade te faz isso. Ela faz isso acontecer. E é um estalo que você fala, nossa, deu certo. Deu. Tá vendo como funciona? E depois que você percebe que dá certo e que é tão gostoso, você não consegue mais fazer de outra forma. É isso aí. É muito bacana. As crianças que foram os meus alunos passados, eles me seguem no Instagram e aí às vezes eu posto as coisas recentes, eles ficam, ai que saudade da torta na cara, ai que saudade não sei o quê. Então você fala, eu serei lembrada, né? E ele aprendeu no final do ano, ele não aprendeu, ele não passou de ano, porque eu brinco que eu falo, nenhum professor dá nota para o aluno, né? Esse papo de que professor deu nota, isso daí é papo antigo. Mas assim, se ele conquistou, né, passar de ano é porque ele aprendeu. Sim. E a minha aula sempre foi muito baseada nessa questão de gamificação. E fluiu muito bem. Nossa, que legal, né? Muito bacana, muito bacana. E a gente vive uma era hoje de infoxicação, né? As famílias também, né? Então, quando a gente traz alguém com esse conhecimento de causa do dia a dia mesmo, né?
eu acho que leva um alívio até para as famílias lá, né? Para quem está assistindo a gente, dá para ser diferente, calma. Seu filho não precisa receber tudo, ele não precisa fazer todas as atividades do mundo em uma semana, né? Dá para ser leve, dá para aprender do mesmo jeito. E a internet, ela é muito boa, mas também ela tem um lado que atrapalha muito, né? Então, por exemplo, você pega recentemente uma mãe de uma amiguinha do meu filho, mandou uma mensagem que a filha dela, ela falou, qual que é a idade correta? Você que é pro, qual que é a idade correta de pintar dentro do espaço? Eu falei, quantos anos a criança tem? 2. Eu falei, mas com 2 anos você está preocupada com isso? Com o pintar? Não. Eu falei, olha, você quer estimular? Ela, é porque eu já imprimi um monte de coisa, então ela tem o horário que ela vai sentar, porque eu vi numa internet que... Não, meu amor. Tem que tomar cuidado com o que você entendeu? Tipo, você quer que ela aprenda? Brinca com ela de dentro ou fora. Brinca com ela na lateralidade. Brinca com ela. Mas só brinca. Brinca, porque ela tem 2 anos. Exatamente. Ela não deveria nem estar pegando no lápis ainda. Né? Então... Vamos desacelerar um pouquinho. Mas eu enche a mão dela de tinta e bota... Você também, bota o pé. Mas eu vi no Pinterest, não sei o que. Eu falei, calma. Então, conversem com especialistas naquela área, na educação, na psicomotricidade, antes de sair entregando... Comprando todas as ideias. Porque não é assim também que funciona. Estereotipando, né? Dizendo que seu filho tem que ser aquele modelo ali, né? Porque você viu na internet que é aquele modelo. Não, exatamente. Não é. E é comum, e é o que eu falo. Essa mãe quis errar? Lógico que não. De jeito ela parou um tempo da vida dela para pesquisar coisas de como ela pode ajudar a filha dela, porque na concepção dela, a filha dela não está pintando como a outra, e assim, calma, respira, tem seu tempo, né? Então, acho que é bacana também essa troca, e é procurar especialistas, né? Cada criança tem seu tempo, a gente tem que respeitar o tempo da criança, que também isso é muito importante. Isso aí. Que legal. Muito bom. É isso, né? Sim. Tem mais alguma coisa, Rô? Não, acho que o bacana era a gente trazer isso mesmo, né? Para as pessoas refletirem mesmo, né? Ter essa experiência, né? Uma pessoa que faz diferente, que corre atrás para fazer diferente, né? Uma forma de levar a informação para a criança de uma forma leve, de uma forma clara, objetiva, mas sem deixar o conteúdo de lado, sem deixar o que também... ele precisa ter, né, de lado, mas para que ele consiga aprender, eu acho que é extremamente importante a gente se reinventar. A gente correr atrás para fazer diferente. Sair da nossa zona de conforto, né? E que é possível. Né? E que isso tem acontecido, é possível. Porque às vezes a gente vê algumas coisas na internet e fala, tá falando, mas dentro da sala de aula não faz. Faz. Dá para fazer. Eu me lembro quando eu conversei com a Procris pela primeira vez, antes dela vir para cá, e ela falou assim, o meu sonho é estar em um colégio em que eu possa inovar. Não foi? Me lembrei agora disso. Eu falei, olha, eu acho que você está no lugar certo. Porque a gente adora inovação. De fato, é um dos pilares, né? Que a gente trabalha aqui no colégio, a inovação muito forte. E a Procris, ela veio, foi uma grata surpresa pra gente, porque ela veio com todo esse gás aí de inovação, de brincar, tá usando todos os espaços possíveis dentro do colégio. Eu gosto de sair da sala, da aula em ambientes diferentes, sair um pouquinho daquele quadrado. É gostoso, né? Sim. As crianças gostam também, eu tô bem feliz. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Adoramos. Foi muito rico aí para o nosso canal. Acho que vai ajudar bastante as famílias também, né, com esse conteúdo. Obrigada, Rô, mais uma vez. Estamos aqui, estamos juntas. E eu gostaria também de agradecer aos nossos parceiros aí, patrocinadores, que é a Padaria D&D, que cuida aí do nosso camarim, do nosso coffee. E a Gráfica Symbol também, que fornece os nossos materiais aí impressos e os nossos brindes também para os nossos convidados, tá bom? Então, terminamos aqui mais um episódio do Ball Talks. Agradecemos a participação de todos e todo mundo que ficou com a gente aí até agora. Um beijo, fiquem com Deus.